Oxente, meu povo, se achegue mais para perto, arraste esse banco de madeira e escute direito, porque o que eu vou lhe contar não é história qualquer não. É daquelas que o vento do sertão ainda carrega, como se tivesse medo de esquecer. Dizem por aí que houve um dia em que o cabra mais temido de Lampião voltou diferente. Não voltou ferido, não voltou derrotado, mas voltou calado. E no cangaço, meu amigo, silêncio de homem valente é coisa que assusta mais que tiro. Se você gosta desse tipo de história braba, dessas que o povo conta ao redor da fogueira, já deixe seu like para o YouTube sempre te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo, porque essa aqui vai arrepiar até os cabelos da nuca. Pois bem, essa história começou quando Lampião, o rei do cangaço, ouviu falar de uma cangaceira que andava desafiando sua autoridade. E teste, no cangaço, se responde com sangue. Era uma tarde de sol rachando o mundo quando o boato começou a rodar pelos acampamentos do bando de Lampião. Coisa estranha, daquelas que ninguém sabe direito de onde vem, mas que o vento traz igual poeira vermelha. O cabra mais temido do grupo tinha voltado. Voltou com as armas intactas, sem um risco no gibão, sem mancha de sangue no couro das botinas. A cartucheira ainda pesada de bala, o rifle reluzente pendurado nas costas, o punhal de cabo de osso firme na cintura. Tudo no lugar, como sempre foi. Mas tinha algo de errado. Os cangaceiros mais velhos perceberam logo. Aqueles que já tinham visto morte de perto, que já tinham enterrado companheiro e comemorado vitória sob lua cheia, sabiam reconhecer quando um homem voltava mudado. E aquele tinha voltado com o silêncio mais pesado que corpo de defunto. Nos primeiros dias, ninguém ousou perguntar nada. No cangaço, cabra que mexe em ferida alheia, acaba abrindo a própria. Mas a curiosidade mordia como pulga em cachorro sarnento. O povo cochichava nos cantos, entre um trago de cachaça e outro, entre uma risada forçada e um olhar de lado. Onde ela estava? Perguntavam uns. Resolveu? Cutucavam outros. E ele? Que foi que aconteceu com ele? Porque o homem que tinha saído dali 5 dias atrás era um bicho solto. Daqueles que quando Lampião apontava o dedo e dizia vai, o cabra ia sem pestanejar. Matava coronel, queimava fazenda, derrubava volante, tudo sem um tremor na mão. Sem dó, sem pergunta, sem arrependimento. Mas o que voltou, esse parecia carregando fantasma nas costas. Sentava longe da fogueira, não contava história, não ria das graças dos outros. Quando alguém falava com ele, respondia com um resmungo seco, ou nem isso. Só ficava ali, olhando para o nada, com aquele olhar fundo, perdido em algum canto que ninguém mais via. Foi Zé Sereno, um dos mais antigos do bando, quem teve coragem de arriscar a primeira pergunta direta. E aí, cabra? Deu conta do recado? O homem levantou os olhos devagar, olhos que antes eram de pedra, agora pareciam água suja de açude velho. Olhou para Zé Sereno como quem olha através de uma pessoa, não para ela. Dei. Só isso. Uma palavra. Seca. Cortante. Zé Sereno insistiu, mas com cuidado porque sabia que estava pisando em terreno minado. E a cabra? Tá morta? O silêncio que veio depois foi tão pesado que até o vento pareceu parar de soprar. O cangaceiro não respondeu. Apenas desviou o olhar, cuspiu no chão e se levantou, sumindo entre as sombras das árvores retorcidas da caatinga. Zé Sereno ficou ali parado, com a pergunta entalada na garganta e um frio na espinha que não vinha do vento. Porque no cangaço, quando um cabra não responde, é porque a resposta dói mais que bala. E foi assim que o boato ganhou força. Não pelos gritos, mas pelo silêncio. Não pela história contada, mas pela história calada. E quanto mais o homem se fechava, mais o povo desconfiava que ali tinha coisa que não era para ser mexida. Até que chegou aos ouvidos de quem mais importava. Lampião. Lampião não era homem de deixar as coisas passarem despercebidas. Não chegou onde chegou por ser distraído. Sabia ler o sertão como quem lê rastro de bicho no chão seco. Sabia quando uma nuvem trazia chuva e quando trazia desgraça.
E sabia, mais que tudo, quando um homem do bando dele estava diferente. E aquele estava. Sentado debaixo de um juazeiro velho, com o chapéu cravejado de medalhas descansando ao lado, Lampião afiava o punhal de cabo de prata com movimentos lentos, quase meditativos. Ao redor, o bando seguia a vida. Uns limpavam as armas, outros costuravam rasgos no gibão, alguns preparavam a comida no fogo baixo. Mas o olhar de Lampião não estava em nada disso. Tava nele. O cabra mais temido do bando, aquele que nunca falhava, estava sentado do outro lado do acampamento, sozinho, longe da conversa dos outros. Não comia direito, não bebia com os companheiros, não cantava as toadas que antes puxava nas noites de descanso. Maria Bonita, que estava deitada numa rede armada entre duas árvores, percebeu o olhar fixo do marido. Que foi, Virgulino? Tá remoendo o quê? Lampião não tirou os olhos do cangaceiro silencioso. Aquele ali voltou estranho. Maria se ajeitou na rede, jogando a trança grossa de cabelo preto por cima do ombro. Estranho como? Calado demais. E cabra que fica calado demais ou tá tramando, ou tá com medo. Medo? Maria Bonita soltou uma risada curta, mas sem graça. Aquele cabra não conhece medo, Virgulino. Você mesmo sempre disse. Lampião finalmente desviou o olhar, cravando a ponta do punhal na madeira do tronco ao lado. Pois é, sempre disse, mas agora não sei mais não. Maria Bonita se levantou da rede e veio se sentar ao lado dele, baixando a voz. Manda chamar ele, conversa, descobre o que foi. Lampião balançou a cabeça devagar. Não, ainda não. Cabra pressionado fica mais fechado ainda. Deixa ele se acomodar. Mas eu tô de olho. E Lampião ficou. Nos dias que se seguiram, observou cada movimento, cada olhar, cada silêncio. Notou que o homem evitava falar sobre a missão, que desviava o assunto sempre que alguém tocava no nome da cangaceira, que acordava no meio da noite, suado, olhando pro escuro como quem via coisa que não estava ali. Os outros cangaceiros também começaram a notar. E com a desconfiança veio o medo, porque no cangaço, medo é contagioso. Espalha que nem fogo em capim seco. Será que ele traiu o bando? Sussurrava Moita Brava, um dos mais jovens. Será que a cabra escapou e ele tá mentindo? Cutucava Quinta-feira, outro do grupo. Ou pior, será que ela enfeitiçou o cabra? Arriscou uma cangaceira chamada Dadá, de olhos arregalados. Feitiço, mandinga, coisa do cão. No sertão, quando a razão não explica, a crendice toma conta. E quanto mais o homem se calava, mais as histórias cresciam. Até que numa noite, durante a janta ao redor da fogueira, aconteceu o que todos temiam. O cabra levantou a cabeça de repente, como se tivesse ouvido um chamado que mais ninguém escutou. Olhou fixo pro escuro da caatinga, tenso, com a mão indo instintivamente pro cabo da faca. Que foi? Perguntou Sabonete, outro cangaceiro, assustado. O homem não respondeu. Ficou ali, parado, respirando fundo, os olhos vidrados no nada. Lampião, que até então fingia não prestar atenção, virou a cabeça devagar na direção dele. Viu alguma coisa? O cangaceiro engoliu seco. Demorou para responder. Quando falou, a voz saiu rouca, como se tivesse enferrujada. Não foi nada. Mas todos ali sabiam que era mentira. Porque um homem que viu a morte de frente a vida inteira não se assusta com vento. E naquela noite, Lampião tomou uma decisão. No dia seguinte, ia chamar o cabra para conversa, sozinho, longe dos outros. Porque silêncio demais, no cangaço, é aviso de tempestade. E Lampião não ia esperar o trovão para se preparar. Amanhã amanheceu com o céu limpo, mas o ar pesado. Daqueles dias em que até os passarinhos ficam calados, como se soubessem que algo ia acontecer. Lampião acordou cedo, antes do sol clarear de vez. Levantou devagar para não acordar Maria Bonita, pegou o chapéu, ajeitou a cartucheira cruzada no peito e saiu caminhando para o lado de fora do acampamento. Passou por entre as barracas improvisadas,
Os cangaceiros ainda dormindo, alguns roncando alto, outros se mexendo no sono inquieto. Passou pela fogueira que ainda soltava fumacinha fina, pelas armas encostadas nas pedras, pelas redes balançando no vento morno, e parou diante da árvore onde o cabra silencioso dormia. Só que ele não estava dormindo. Estava sentado, de costas para o tronco, com os joelhos dobrados e os braços apoiados neles, olhando para o horizonte que começava a clarear, com aquela expressão vazia que já tinha virado marca dele nos últimos dias. Lampião ficou ali parado, observando por uns instantes. Depois, com a voz firme, mas sem agressividade, chamou: "Levanta. Vamos conversar." O homem virou a cabeça devagar. Olhou para Lampião sem espanto, como se já esperasse aquilo. Levantou sem dizer nada, ajeitou o gibão de couro no corpo e seguiu atrás do chefe, em silêncio. Os dois caminharam para longe do acampamento, adentrando a caatinga fechada, pisando em chão rachado e pedra solta. O sol começava a esquentar, mas ainda tinha uma brisa fresca passando entre os galhos secos dos arbustos. Quando chegaram a uma clareira pequena, rodeada de mandacaru e xique-xique, Lampião parou. Virou de frente para o cangaceiro e cruzou os braços. "Senta." O homem obedeceu, sentando numa pedra lisa. Lampião ficou de pé, a sombra do chapéu cobrindo metade do rosto. "Vou ser direto contigo, porque não sou homem de rodeio. Você voltou diferente." O bando inteiro percebeu. "Eu percebi, e eu quero saber o que aconteceu." O cangaceiro não respondeu de imediato. Ficou olhando para o chão, mexendo numa pedrinha com a ponta da bota. "Cumpri a missão." Lampião estreitou os olhos. "Cumpriu?" "Cumpri. Então, cadê o corpo?" Silêncio. "Cadê a prova?" Mais silêncio. Lampião deu um passo à frente, a voz ficando mais grave. "Cadê a faca dela? A arma? O chapéu? Alguma coisa que prove que você fez o que eu mandei?" O homem levantou os olhos devagar, e pela primeira vez em dias, Lampião viu algo naquele olhar. Não era medo, não era desafio, era dor. "Ela não morreu, Lampião." A frase caiu como pedra no fundo de um poço. Lampião não se mexeu, apenas apertou o maxilar. "Como assim não morreu?" "Eu não consegui." Lampião deu um passo para trás, como se tivesse levado um empurrão invisível. Ficou olhando para o cangaceiro como se não reconhecesse mais quem era. "Você não conseguiu?" O homem baixou a cabeça. "Não consegui." Lampião sentiu o sangue ferver, mas era homem inteligente. Sabia que gritar não ia trazer resposta. Então respirou fundo, controlou a raiva e perguntou com a voz cortante: "Por quê?" O cangaceiro demorou para responder. Quando falou, a voz saiu trêmula, coisa que Lampião nunca tinha ouvido vindo dele. "Porque ela sabia coisas." "Que coisas?" "Coisas de mim. Coisas que ninguém sabe. Coisas que eu mesmo tinha esquecido." Lampião franziu a testa. "Que tipo de coisa?" O homem levantou os olhos, e Lampião viu ali algo que nunca imaginou ver. Lágrimas seguras à força. Ela sabia do meu nome verdadeiro, do meu passado, de onde eu vim, de quem eu era, antes de virar o que sou. Lampião ficou em silêncio, processando. Depois, com voz mais baixa, perguntou: "E o que ela fez com isso?" Ela me olhou e me chamou pelo nome que minha mãe me deu. O vento soprou mais forte naquele instante, levantando poeira ao redor dos dois. Lampião desviou o olhar, olhando para o horizonte distante. "E você deixou ela viva? Por causa disso?" O cangaceiro apertou os punhos. "Eu não sei explicar, Lampião. Eu levantei a arma, estava pronto, sempre tive. Mas quando ela falou, quando ela me olhou, eu vi minha mãe, eu vi minha irmã, eu vi tudo que eu enterrei quando entrei pro cangaço." Lampião ficou calado por um longo tempo. Depois, soltou um suspiro pesado e sentou numa pedra em frente ao cangaceiro. "Você sabe o que isso significa, né?" "Sei." "Você sabe que eu não posso deixar isso passar?" "Sei." "Então por que você voltou? Por que não fugiu?" "Porque eu sou cangaceiro,
E cangaceiro não foge. Se é para morrer, morro de frente. Lampião ficou olhando para o homem, medindo cada palavra. Depois levantou devagar, ajeitou o chapéu e deu as costas. Você não vai morrer. Ainda não. Mas também não vai ficar por aqui. Você vai voltar lá. E dessa vez, vai terminar o que começou. Ou não volta. E sem esperar resposta, Lampião começou a caminhar de volta para o acampamento, deixando o cangaceiro sozinho na clareira, sob o sol que agora queimava forte. E ali, pela primeira vez em muitos anos, o homem mais temido do bando de Lampião chorou. Para entender o peso daquela conversa, é preciso voltar alguns dias no tempo. Voltar para o momento em que tudo começou. Para o dia em que Lampião deu a ordem que nunca falhava. Era fim de tarde. O sol já estava descendo, pintando o céu de laranja e roxo, e o bando estava acampado perto de um riacho quase seco, aproveitando os últimos fios de água para encher os bornal e molhar a garganta. Lampião estava sentado numa cadeira de couro bem trabalhado, presente de um coronel que tinha feito acordo com ele tempos atrás. Ao lado, Maria Bonita costurava um rasgão no gibão, a agulha entrando e saindo no couro com precisão. Foi quando chegou o mensageiro, um cabra magro, suado, com a roupa cheia de poeira e o chapéu torto. Veio a cavalo, quase caindo de cansado, e desceu rápido, se aproximando de Lampião com respeito. Seu Lampião, trago notícia. Lampião nem levantou os olhos. Fala. Tem uma cangaceira solta por aí. Dizem que ela tá desafiando o nome do senhor. Tá dizendo que não obedece ordem de homem nenhum, que o sertão é livre e que nem Lampião manda nela. Lampião parou de mexer na arma que estava limpando. Levantou os olhos devagar para o mensageiro. Quem é ela? Ninguém sabe direito. Dizem que ela apareceu do nada, uns 3 meses atrás. Anda sozinha, às vezes com mais uma ou 2 mulheres. Usa saia de couro, cartucheira na cintura, faca sempre na mão. E tem um olhar, dizem que é de gente que já viu coisa demais. Lampião ficou em silêncio processando. Maria Bonita parou de costurar e olhou para o marido. E ela fez o que exatamente? O mensageiro engoliu seco. Roubou o mantimento de uma fazenda que paga proteção ao senhor. Queimou o estoque de um comerciante que era aliado. E quando o povo perguntou se ela não tinha medo de Lampião, ela riu. O silêncio que caiu foi pesado. Os cangaceiros que estavam por perto pararam o que faziam e olharam na direção de Lampião. Riu? Repetiu Lampião, a voz baixa, perigosa. Sim, senhor. E disse que Lampião é rei de quem se ajoelha. Mas ela não se ajoelha para ninguém. Lampião levantou devagar da cadeira, ajeitou o chapéu, passou a mão na cartucheira cruzada no peito e caminhou até o mensageiro, olhando fundo nos olhos dele. Onde ela tá? Ninguém sabe ao certo. Mas dizem que ela anda pela região de Triunfo, perto da serra. Aparece e some, como fumaça. Lampião virou de costas, pensativo. Ficou olhando para o horizonte, onde o sol já estava quase sumindo. Isso não é só desrespeito, é desafio. Maria Bonita se levantou e veio até ele. E você vai responder como? Lampião não hesitou. Do jeito que sempre respondo. Ele virou a cabeça e chamou alto. Cadê Corisco? Corisco, que estava sentado não muito longe, levantou. Aqui, patrão. Não. Lampião balançou a cabeça. Você fica. Dessa vez eu quero outro. E então ele chamou o nome que fez o acampamento inteiro gelar. Ele. Todos os olhos se voltaram para o cangaceiro que estava sentado longe, sozinho, limpando a arma em silêncio. O homem levantou os olhos, sem expressão, e encontrou o olhar de Lampião. Vem cá. O homem se levantou e caminhou até Lampião com passos firmes, o couro da botina rangendo no chão seco. Lampião esperou ele chegar perto, então falou. Baixo, mas com autoridade total. Tem uma cabra solta por aí que tá desrespeitando meu nome. Quero que você encontre ela. E quero que você resolva. Do jeito que você sabe resolver. O cangaceiro não piscou. Apenas assentiu. Quando eu saio? Agora. E se ela resistir? Lampião sorriu, mas era um sorriso sem alegria.
Você nunca teve problema com resistência antes. O homem acenou com a cabeça, deu meia volta e foi preparar o cavalo. Pegou o rifle, encheu a cartucheira, ajeitou o punhal, amarrou o bornal com água e farinha. Antes de partir, Lampião ainda gritou de longe: "E não volta sem resolver." Entendeu? O cangaceiro olhou para trás uma última vez, assentiu e montou no cavalo. E foi assim, sob o céu que escurecia rápido, que ele partiu. Confiante, firme, sem imaginar que nunca mais ia voltar sendo o mesmo. Para entender o que aconteceu depois, é preciso saber quem era aquele homem. Ele não tinha nome entre os cangaceiros, ou melhor, tinha vários. Uns chamavam de Riscado, por causa de uma cicatriz que cortava o rosto do olho até o queixo. Outros chamavam de Sem Volta, porque quem ele ia buscar não voltava. E tinha quem chamasse apenas de Cabra Frio, porque o homem não tinha emoção nenhuma na cara. Mas ninguém sabia o nome verdadeiro dele. E ninguém perguntava. No cangaço, passado é coisa enterrada. O que se sabia é que ele tinha entrado pro bando de Lampião já feito. Não era moleque que chegou para aprender. Era homem pronto, com sangue nas mãos e marca na alma. Diziam que antes de ser cangaceiro, ele tinha sido jagunço de um coronel lá pros lados de Pernambuco, que tinha matado mais de 20 homens numa guerra de terra, tudo sozinho, numa noite só. Que depois, quando o coronel morreu, ele sumiu no mato e apareceu tempos depois com um rifle nas costas e um olhar de quem não tinha mais nada a perder. Lampião aceitou ele no bando porque viu o que poucos homens tinham: frieza. Não era crueldade. Crueldade é prazer. Frieza é trabalho. E aquele homem fazia o trabalho. Quando Lampião mandava matar, ele matava. Quando mandava queimar, ele queimava. Quando mandava prender, ele prendia. Sem perguntas. Sem hesitações. Sem arrependimentos. Certa vez, Lampião tinha mandado ele resolver um problema com um coiteiro que estava passando informação para Volante. O coiteiro era conhecido no vilarejo, tinha mulher, 3 filhos pequenos, era respeitado, mas tinha traído. O cangaceiro foi até a casa do homem, chamou ele para fora, olhou nos olhos dele e puxou a faca. "Eu tenho família", suplicou o coiteiro, de joelhos. "Eu sei", respondeu o cangaceiro, e enfiou a lâmina. Voltou pro acampamento, limpou a faca, tomou um gole de cachaça e dormiu tranquilo. Não porque era mau, mas porque tinha apagado dentro dele a parte que sentia. E isso fazia dele perfeito para Lampião. Até aquele dia. Até a ordem de ir atrás da cangaceira, porque pela primeira vez na vida, ele ia encontrar alguém que não jogava com as mesmas regras. Alguém que não tinha medo. E pior, alguém que conhecia o nome que ele tinha enterrado. Enquanto o cangaceiro seguia seu caminho pelo sertão rachado, a história da mulher que ele procurava já corria de boca em boca, de feira em feira, de vilarejo em vilarejo. Ninguém sabia de onde ela tinha vindo. Uns diziam que era filha de um coronel que tinha sido morto por Lampião, e que ela jurou vingança. Outros falavam que era viúva de um cangaceiro traído, que tinha pegado as armas do marido morto e seguido sozinha. Tinha até quem sussurrasse, escondido, que ela era visagem, alma penada que voltou para cobrar dívida antiga. Mas uma coisa todo mundo concordava: ela não era mulher comum. A primeira vez que o povo ouviu falar dela foi numa feira em Triunfo. Era dia de sábado, sol a pino, gente comprando farinha, rapadura, pano para roupa. No meio da praça, um comerciante gordo, de barriga grande e anel de ouro no dedo, gritava os preços. Foi quando ela apareceu, vestida com saia de couro que ia até o joelho, marcando as pernas firmes de quem andava léguas a pé. Gibão justo no corpo, costurado à mão, com detalhes em linha vermelha, cartucheira cruzada na cintura, brilhando ao sol, botinas gastas, mas bem cuidadas. E no rosto, um lenço amarrado cobrindo metade da cabeça, deixando só os olhos de fora. Olhos que pareciam queimar. Ela caminhou direto até a barraca do comerciante e parou na frente dele. O homem olhou de cima a baixo, com desprezo. "Que foi, moça? Tá perdida?" Ela não respondeu.
Apenas apontou para um saco de farinha. Quanto? 5.000 réis. Ela tirou do bolso 3 moedas e colocou na mão do homem. Isso aqui é 3. O comerciante riu, mostrando os dentes podres. Então leva 3/5 do saco. Ela segurou o olhar dele sem piscar. Eu vou levar o saco inteiro. O homem deu uma risada alta, chamando a atenção do povo ao redor. Ah, é? E quem vai me fazer aceitar 3 por 5, moça valente? Foi quando ela puxou a faca. Não foi um movimento brusco. Foi calmo, firme. Ela desembainhou a lâmina e colocou a ponta na beirada do balcão, raspando devagar na madeira, fazendo um barulho arrepiante. O silêncio caiu na feira. O comerciante engoliu seco, o riso morrendo na garganta. Olhou para o lado, esperando que alguém fizesse alguma coisa. Mas ninguém se mexeu. Ela inclinou a cabeça de leve. Aceita os 3. Ou eu levo de graça e ainda queimo sua barraca. O homem, tremendo, pegou as 3 moedas, embrulhou o saco de farinha e entregou para ela sem dizer uma palavra. Ela pegou, jogou no ombro e saiu andando pela feira, devagar, como se nada tivesse acontecido. O povo abriu caminho, ninguém ousando olhar direto. Só quando ela sumiu na curva da rua é que alguém teve coragem de falar. Quem é ela? Ninguém soube responder. Mas a fama começou ali. Nas semanas seguintes, ela apareceu em mais lugares. Sempre sozinha, sempre armada, sempre desafiando. Roubou mantimento de uma fazenda que pagava proteção a Lampião. Entrou, levou o que precisava e deixou um recado escrito com carvão na parede. Sertão não tem dono. Queimou o depósito de um comerciante que vendia arma para volante. Esperou o homem sair, ateou fogo e ficou olhando de longe, sentada numa pedra, fumando um cigarro de palha. E quando perguntavam se ela não tinha medo de Lampião, ela sempre respondia a mesma coisa. Lampião é rei de quem se ajoelha. Eu não me ajoelho para ninguém. Mas não era só bravata. Tinha algo nela que ia além da coragem. Tinha um peso, uma tristeza antiga. Um olhar de quem já tinha perdido tudo e por isso não tinha mais nada a temer. As mulheres do sertão olhavam para ela com uma mistura de medo e inveja, porque ela fazia o que nenhuma delas podia. Vivia livre. Os homens olhavam com desconfiança, porque uma mulher armada e sozinha no sertão era coisa que desafiava a ordem das coisas. E foi essa mulher, essa força da natureza vestida de couro e raiva, que o cangaceiro mais temido de Lampião foi mandado caçar, sem saber que ela já sabia que ele vinha, e que já estava esperando. O cangaceiro cavalgou por 3 dias seguidos, parando só para descansar o cavalo e encher o bornal de água nos riachos secos que encontrava pelo caminho. Passou por vilarejos pequenos, de 5, 6 casas de taipa, onde o povo olhava para ele com medo e respeito. Ninguém perguntava nada. Ninguém oferecia nada. Apenas abriam caminho e fechavam as portas assim que ele passava. Ele não precisava perguntar onde ela estava. Bastava seguir os rastros das histórias. No primeiro vilarejo, um velho sentado na porta de casa, mascando fumo, acenou com a cabeça quando ele passou. "Você tá atrás da cabra de saia, né?" O cangaceiro parou o cavalo e olhou para o velho. "Tô. Sabe onde ela anda?" O velho cuspiu no chão e apontou para o norte. "Passou por aqui faz 2 dias. Levou mantimento da bodega do seu Chico. Não pagou nada. Mas também não matou ninguém. Só levou o que precisava e foi embora." "Para onde?" O velho deu de ombros. "Rumo à serra. Dizem que ela se esconde por lá. Mas ninguém sabe onde exato. Tem grota demais, furna demais. E ela conhece cada pedra daquele mato." O cangaceiro assentiu, cutucou o cavalo e seguiu. No segundo vilarejo, uma mulher lavando roupa num tanque de pedra olhou para ele com medo. "Se o senhor vai atrás dela, tome cuidado." "Por quê?" "Porque ela não é mulher comum. Tem gente que diz que ela tem pacto, que fez reza braba, que o cão protege ela." O cangaceiro não acreditava em mandinga, mas não desrespeitou a crença da mulher. Apenas tocou no chapéu e seguiu em frente.
No terceiro vilarejo, encontrou um grupo de homens reunidos na porta de uma venda. Quando o viram chegar, o silêncio caiu. Um deles, mais velho, de barba grisalha e olhar cansado, deu um passo à frente. "Cê é de Lampião, né?" "Sou." "Veio atrás da cangaceira?" "Vim." O homem balançou a cabeça tristonho. "Então cê vai morrer." O cangaceiro estreitou os olhos. "Por quê?" "Porque ela não é como os outros. Ela não tem medo. E quem não tem medo é perigoso. Medo todo mundo tem." O velho soltou uma risada seca, sem alegria. "Ela não. Eu vi ela de perto. Olhei nos olhos dela. E eu te digo, moço, aquela mulher já morreu por dentro. O que anda por aí é só o corpo. E corpo sem alma não sente dor, não sente medo, não sente nada." O cangaceiro ficou em silêncio, processando as palavras. Depois, sem dizer mais nada, montou de novo e seguiu viagem. Mas as palavras do velho ficaram ecoando na cabeça dele. A cada quilômetro, o sertão ia ficando mais fechado. A caatinga ficava mais densa, os galhos das árvores retorcidos como garras, os espinhos dos mandacaros brilhando ao sol. O silêncio era pesado. Nem cigarra cantava, nem passarinho voava. Era como se o próprio sertão tivesse medo do que ia acontecer. E então, no fim do terceiro dia, ele viu o primeiro rastro concreto. Uma fogueira apagada, ainda com cinzas mornas. Ao redor, marcas de botinas pequenas. E pendurado num galho seco, balançando ao vento, um lenço vermelho. Ele desceu do cavalo e se aproximou devagar. Pegou o lenço e sentiu o tecido entre os dedos. Era de boa qualidade. Cheiroso, como se tivesse sido lavado há pouco. Olhou ao redor, atento. Nada se mexia. Mas ele sabia que estava sendo observado. Ela sabia que ele estava vindo, e estava deixando pistas de propósito. Não para guiá-lo, mas para provocá-lo. O cangaceiro guardou o lenço no bolso, montou de novo no cavalo e seguiu em frente, agora com a mão mais perto da arma. Porque ele sabia. O jogo tinha começado. No quarto dia de caçada, as coisas começaram a ficar estranhas de verdade. O cangaceiro acordou antes do sol nascer, como sempre fazia. Armou a rede entre duas árvores, dormiu com o rifle ao lado e o punhal debaixo da cabeça. Costume de quem vivia sempre em alerta. Mas quando acordou, sentiu que algo estava diferente. O cavalo, que sempre ficava amarrado perto, estava inquieto. Bufava, batia o casco no chão, mexia a cabeça de um lado para o outro. O cangaceiro se levantou rápido, a mão indo direto para o cabo da faca. "Que foi, bicho?" Olhou ao redor. Nada. Apenas o silêncio da madrugada e o céu ainda escuro, com as estrelas piscando fracas. Mas então ele viu. No chão, ao redor da rede, alguém tinha desenhado um círculo. Não era de risco. Era de cinza. Ele se abaixou, tocou na cinza com a ponta do dedo e cheirou. Era de fogueira. Mas não da fogueira que ele tinha feito na noite anterior. Era cinza nova, fresca. O coração dele acelerou. Alguém tinha estado ali, bem perto, enquanto ele dormia. Olhou para o rifle. Estava no mesmo lugar. Olhou para o bornal. Nada mexido. Olhou para as alforjes do cavalo. Tudo intacto. Mas o círculo estava lá. E dentro do círculo, escrito com um graveto fino na terra, uma palavra: volta. Ele sentiu um frio subir pela espinha. Não era medo. Era algo pior. Era a sensação de que ele não estava no controle. Apagou o círculo com o pé, juntou as coisas, montou no cavalo e seguiu em frente, mas agora com os olhos bem abertos. Horas depois, já com o sol alto, ele encontrou outro sinal. No meio da trilha, pendurado num galho de jurema, um boneco de pano, pequeno, mal costurado, mas feito com cuidado. Tinha cabelo de verdade amarrado na cabeça. Cabelo preto, comprido, dele. O cangaceiro parou o cavalo e desceu. Pegou o boneco e examinou. Reconheceu o pedaço de gibão que faltava na barra da roupa dele. Alguém tinha cortado sem ele perceber. E pior, o boneco tinha uma linha vermelha amarrada no pescoço. Ele jogou o boneco no chão e pisou em cima, esmagando. Mas a sensação ruim não passou.
Alguém estava brincando com ele. E não era brincadeira de criança. No fim da tarde, quando parou para descansar perto de uma pedra grande, ouviu um assobio. Baixo, melodioso, vindo de algum lugar entre as árvores. Ele se levantou de um pulo, puxou o rifle e apontou na direção do som. Quem tá aí? Saia já. O assobio parou. Silêncio total. Ele esperou. 1 minuto, 2, 3. Nada. Abaixou a arma devagar, respirando fundo. Estava ficando nervoso, e nervoso no sertão é perigoso. Foi quando viu, gravado na pedra grande ao lado dele, outro recado. Cê tá perdido, menino. A letra era firme, feita com a ponta de uma faca. Recente. A pedra ainda tinha lascas frescas caindo. Ela tinha estado ali, há poucos minutos, talvez segundos, e ele não tinha visto. Ele girou em volta de si mesmo, olhando para todos os lados, a mão apertada no rifle. Eu sei que você tá me vendo, gritou, a voz ecoando pelo mato. Para com essa palhaçada e aparece. Nada. Só o vento soprando entre os galhos secos. E ali, pela primeira vez em muitos anos, o cangaceiro sentiu algo que tinha esquecido como era. Incerteza. Porque ele estava acostumado a caçar, a perseguir, a decidir quando atacar. Mas agora ele não sabia mais quem estava caçando quem. E a sensação de ser a presa, e não o caçador, era apavorante. No 5º dia, o cangaceiro já não dormia direito. Acordava de hora em hora, olhando ao redor, esperando ver ela surgir das sombras. Mas ela nunca surgia. Apenas deixava sinais. Pela manhã, encontrou pegadas. Pequenas, de botina feminina. Frescas. Indo na mesma direção que ele. Ela estava na frente dele. Mas, ao meio-dia, encontrou as mesmas pegadas. Atrás dele. Ela tinha dado a volta. E à tarde, não encontrou pegada nenhuma. Como se ela tivesse sumido no ar. O cangaceiro começou a duvidar dos próprios sentidos. Será que estava ficando louco? Será que o sol, a solidão e a tensão estavam fazendo ele ver coisas? Mas não. Os sinais eram reais. O lenço era real. O círculo de cinza era real. O boneco era real. Ela estava ali, brincando com ele. E o pior, ele estava começando a ter raiva. Raiva de verdade. Coisa que ele nunca sentia. Porque raiva faz o homem errar. E ele nunca errava. Mas dessa vez ela estava conseguindo tirar ele do sério. No fim da tarde ele parou perto de uma grota funda, onde tinha um pouco de sombra e uma pedra boa para sentar. Desmontou, amarrou o cavalo e sentou, tirando o chapéu e passando a mão no rosto suado. Tava cansado, não do corpo, mas da mente. Foi quando ouviu a voz. Cansou, foi? Ele pulou de pé, puxando a arma num movimento só, o coração disparado. Olhou para todos os lados. Nada. Ninguém. Mas a voz tinha sido clara. Feminina. Próxima. Onde você tá? Gritou, girando em círculo. Silêncio. Depois, a voz de novo. Dessa vez vindo de outra direção. Você não devia ter vindo. Ele apontou a arma para lá. Mostra a cara. Risada. Baixa. Quase triste. Pra quê? Você já sabe como é que termina. Ele apertou o gatilho, atirando na direção da voz. O tiro ecoou pela grota, assustando os passarinhos que ainda restavam. Mas não acertou nada. Apenas pedra e mato. A voz veio de novo. Mais perto, quase sussurrando no ouvido dele. Você não vai me matar, porque você já sabe quem eu sou. Ele virou rápido, a arma pronta. Nada. Só o vento. E então, em cima de uma pedra alta, ele viu uma sombra, recortada contra o céu alaranjado do fim de tarde. Saia de couro, gibão justo, cabelo solto balançando ao vento. Ela, finalmente. Ele levantou a arma, mirando. Mas antes que pudesse atirar, ela falou. E dessa vez, a voz não estava escondida. Estava clara, firme. Você sabe meu nome? Ele hesitou. Não. Mentira. Ela sorriu. Mesmo de longe, ele viu o sorriso. Cê sabe sim. No fundo, cê sempre soube. E então ela pulou da pedra e sumiu do outro lado. Ele correu atrás,
escalando as pedras, tropeçando nos arbustos, a arma pesada na mão. Quando chegou do outro lado, ela já tinha sumido. Mas no chão, escrito com carvão numa pedra lisa, tinha uma palavra. Uma palavra que fez o sangue dele gelar. Um nome. O nome dele. O nome verdadeiro. O nome que ninguém mais sabia. O nome que ele tinha enterrado junto com o passado. Ele caiu de joelhos, a arma escorregando da mão. Como se sabe? Mas só o silêncio respondeu. E pela primeira vez na vida, o homem que nunca errou teve medo. No sexto dia, ele não caçava mais. Ele apenas seguia. Seguia os sinais. Seguia os rastros. Seguia a sensação de que ela estava perto. O sol já estava no meio do céu, queimando forte, quando ele chegou numa clareira no meio da caatinga. Era um lugar estranho. Tinha um pé de juazeiro velho no centro, os galhos retorcidos como se tivessem sido castigados por raio. Ao redor, pedras lisas formando quase um círculo. E no chão, seco e rachado, nenhum sinal de vida. Ele parou o cavalo na beirada da clareira e desceu devagar. O silêncio era total. Nem vento soprava. E então ele viu. Ela estava ali, sentada debaixo do juazeiro, de pernas cruzadas, a saia de couro aberta na lateral, mostrando a faca presa na coxa, as mãos descansando nos joelhos, o rosto descoberto. E pela primeira vez ele viu o rosto dela. Era jovem, mais nova do que ele imaginava. Devia ter uns 25, 26 anos, a pele morena, marcada pelo sol, os olhos escuros, fundos, cheios de história, o cabelo preto, longo, amarrado numa trança grossa que caía sobre o ombro. Mas não era a beleza que chamava a atenção. Era o olhar. Um olhar que já tinha visto demais, sofrido demais, perdido demais. Ela não se levantou quando ele se aproximou, apenas olhou e esperou. Ele parou a uns 10 passos de distância. A mão foi pro rifle, mas não puxou. Ainda. Você me fez de palhaço esses dias todos. Ela inclinou a cabeça de leve. Só quis ver se cê era o que diziam. Se era mesmo o cabra mais temido de Lampião. E? Ela deu um meio sorriso. Triste. Cê é bom. Mas não é frio como pensam. Ele apertou o maxilar. Como cê sabe meu nome? Ela desviou o olhar, olhando pro horizonte distante. Porque eu te conheci, muito tempo atrás. Ele franziu a testa. Mentira, eu nunca vi cê na vida. Ela balançou a cabeça devagar. Viu sim. Só não lembra. Ele deu um passo à frente, a voz ficando mais dura. Para de enrolação e fala logo. Ela levantou os olhos para ele. E tinha lágrima ali. Segura. Mas tinha. Você me conheceu quando eu era criança. Eu tinha 7 anos. Você tinha 15. Ele parou, confuso. Que você tá falando? Ela respirou fundo. Você era jagunço do Coronel Inácio. Eu era filha da lavadeira da fazenda. A gente brincava junto, você lembra? Você me ensinava a atirar pedrinha no rio. Me chamava de Marinha. O mundo pareceu girar ao redor dele. Maria, a menina da fazenda. Ela assentiu, a lágrima finalmente descendo. Essa mesma. Só que agora eu não sou mais criança. E você não é mais o menino que prometeu me proteger. Ele sentiu as pernas fraquejarem. As memórias voltaram como enxurrada. A fazenda, a lavadeira, a menina pequena, de cabelo comprido, sempre correndo atrás dele. A guerra que veio, o fogo, a morte. Eu pensei que você tinha morrido. Ela soltou uma risada amarga. Morri. Só não enterraram o corpo. Ele deu mais um passo, a voz saindo rouca. Maria. Ela levantou a mão, cortando. Não, você não vai pedir desculpa. Porque não tem desculpa. Você virou o que virou. Eu virei o que virei. E agora você veio me matar. Ele balançou a cabeça. Eu não quero. Ela levantou devagar, a mão indo para a faca. Não importa o que você quer. Importa o que você tem que fazer. E então ela puxou a faca. E o tempo parou. A faca brilhou ao sol. A mão dela firme no cabo. A lâmina apontada não para atacar,
mas para se defender. E ele, pela primeira vez em anos, não conseguiu puxar a arma. A mão dele foi até o rifle. Os dedos roçaram o couro da coronha, mas não apertaram, porque quando ele olhou nos olhos dela, não viu a cangaceira perigosa, não viu a mulher que desafiava Lampião, viu a menina de 7 anos, de cabelo comprido e riso fácil, que corria descalça pelo terreiro da fazenda. A mesma que pedia para ele ensinar a pular pedra no rio, a mesma que chorava quando ele partia e sorria quando ele voltava. A menina que ele tinha jurado proteger e que ele tinha abandonado. Maria. Ela apertou os olhos como se o nome doesse. Não me chama assim. Essa menina morreu. Morreu no dia que a fazenda queimou, no dia que a mãe dela foi morta, no dia que você foi embora e nunca mais voltou. Eu pensei que você tinha morrido também. Eu voltei, mas não tinha ninguém. Mentira. A voz dela saiu cortante como a faca que segurava. Você não voltou. Você fugiu. Igual todo mundo. Deixou a gente para trás. Deixou ela sangrando no chão. E eu fiquei escondida debaixo da cama, ouvindo ela gritar seu nome até a voz sumir. Ele sentiu o peito apertar. As memórias que tinha tentado enterrar voltaram todas de uma vez. A guerra entre os coronéis, o ataque, o fogo, os gritos, e ele fugindo, covarde, assustado, sozinho. Eu era moleque, Maria. Eu não sabia o que fazer. Ela deu um passo à frente, a faca ainda erguida, mas a mão começando a tremer. Você sabia sim. Você sabia atirar. Você sabia lutar. Você era jagunço, mesmo novo. Mas você escolheu salvar sua pele e deixar a gente morrer. Eu sinto muito. Sente? Ela soltou uma risada amarga, as lágrimas correndo livres agora. Você sente? E você acha que isso muda alguma coisa? Você acha que isso traz minha mãe de volta? Você acha que isso apaga os anos que eu passei sozinha, passando fome, dormindo no mato, sendo usada por homem nojento até eu aprender a me defender? Ele deu um passo à frente, a voz saindo quebrada. Maria, não, ela gritou, a voz ecoando pela caatinga. Você não tem direito de vir aqui com pena. Você não tem direito de me olhar como se eu fosse vítima. Eu não sou. Eu sobrevivi. Eu me tornei o que eu precisava ser. E agora você veio me matar porque seu patrão mandou. Eu não vou te matar. Então você vai morrer. Ela avançou rápida, a faca cortando o ar. Ele se desviou no instinto, a lâmina passando rente ao braço dele. Ela girou, atacou de novo. Ele bloqueou com o antebraço, sentindo o couro do gibão rasgar. Para! Gritou ele, sem contra-atacar. Não! Ela atacou mais uma vez, com mais raiva, com mais desespero. E ele apenas se defendia, não revidava, não puxava a arma. Apenas desviava. Bloqueava. Recuava. Até que ela tropeçou numa pedra e caiu de joelhos, a faca escapando da mão. Ela ficou ali, no chão, ofegante, as mãos na terra rachada, os ombros tremendo. E então ela desabou. Chorou. Chorou alto. Chorou como não chorava desde criança. E ele, sem saber o que fazer, apenas ficou ali parado, olhando para ela. Até que, devagar, se ajoelhou na frente dela. Me desculpa, Maria. Me desculpa por tudo. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados. De que adianta? De que adianta agora? Não sei. Ele baixou a cabeça. Mas é tudo que eu posso te dar. O silêncio caiu. Pesado. Doloroso. E ali, debaixo do sol que queimava, 2 fantasmas do passado se reencontraram. Não como inimigos, mas como sobreviventes. Eles ficaram ali, sentados no chão da clareira, por tempo que nenhum dos dois contou. O sol começou a descer, pintando o céu de laranja e vermelho. Foi ela quem quebrou o silêncio. Você lembra do dia que você me deu aquele colar? Ele levantou os olhos, surpreso. Lembro. Ela enfiou a mão por dentro do gibão e puxou um cordão fino. Pendurado nele, uma pequena medalha de Nossa Senhora. Velha, gasta, mas inteira. Eu nunca tirei. Ele sentiu a garganta apertar.
Eu achei que tinha perdido na fuga. Eu guardei. Foi a única coisa que sobrou daquele tempo. Ela passou o polegar pela medalha, o olhar distante. Sabe o que eu mais lembro de você? O quê? Que você sempre dizia que ia me proteger. Que enquanto você estivesse vivo, ninguém ia me machucar. Ele fechou os olhos. Eu falhei? Falhou. Ela assentiu. Mas eu entendo agora. Você era moleque, assustado, sozinho. Igual eu fiquei depois. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, não tinha raiva no olhar. Apenas cansaço. A gente virou a mesma coisa, sabia? Você fugiu da morte e virou matador. Eu fugi da morte e virei caçadora. A gente tá preso no mesmo inferno. Ele olhou para ela, vendo pela primeira vez a mulher que ela tinha se tornado. Forte, dura, mas quebrada por dentro. Por que você começou a desafiar Lampião? Ela deu um meio sorriso. Porque eu queria que ele mandasse alguém atrás de mim. Ele franziu a testa. Por quê? Porque eu sabia que ele ia mandar ser. O coração dele parou por um segundo. Como você sabia? Ela olhou fundo nos olhos dele. Porque eu te procurei. Faz tempo. Fiquei sabendo que você estava no bando dele. Que você era o braço direito, o mais temido. E eu quis ver. Quis ver se você ainda lembrava de mim. Se ainda tinha alguma coisa humana dentro de você. Ele engoliu seco. E... tem? Ela tocou no rosto dele. Suave, quase com pena. Tem. Você não conseguiu me matar. E isso me diz tudo. Mas... e agora? Ela se levantou devagar, limpando as lágrimas. Agora você volta para Lampião. E conta que eu morri. Ele se levantou também. Ele não vai acreditar. Vai sim. Ela pegou a faca do chão e cortou uma mecha do próprio cabelo. Entregou para ele junto com a medalha. Leva isso. Diz que você me degolou. Que queimou o corpo. Ele vai acreditar. E você? Vai para onde? Ela olhou para o horizonte, onde o sol já começava a sumir. Para longe. Para bem longe. Onde nem Lampião, nem a volante, nem o passado me achem. Ele segurou a mecha de cabelo e a medalha, sentindo o peso delas. Maria, eu... Ela colocou o dedo nos lábios dele, calando. Não diz nada. Só vai. E esquece que me viu. Mas eu não vou esquecer. Ela sorriu. Triste, mas sincero. Eu sei. Eu também não. E então ela se virou, pegou a cartucheira, ajeitou a faca na cintura e começou a caminhar. Ele ficou ali parado, vendo ela sumir entre a caatinga. E quando ela desapareceu de vez, ele caiu de joelhos de novo. E pela primeira vez em muitos anos, chorou. O cangaceiro ficou naquela clareira até o sol sumir de vez e a noite cair pesada. Ficou ali, segurando a mecha de cabelo e a medalha, sentindo o peso do que tinha acontecido. Ele tinha falhado. Pela primeira vez na vida, ele tinha falhado numa missão. Mas pela primeira vez na vida, ele não se importava, porque algo dentro dele tinha quebrado. Ou talvez, consertado. Quando finalmente se levantou, a lua já estava alta, clara, iluminando o sertão com uma luz prateada e fria. Ele voltou até onde tinha deixado o cavalo, montou devagar e começou a viagem de volta. Mas agora não era o mesmo homem. Cada passo do cavalo era pesado. Cada légua percorrida parecia mais longa, e na cabeça dele só ecoava a voz dela. A gente virou a mesma coisa. Será que era verdade? Será que ele era tão vítima quanto ela? Ou será que ele tinha escolhido aquele caminho? Ele não sabia mais. Passou pelos mesmos vilarejos, pelas mesmas trilhas, pelos mesmos riachos secos. Mas tudo parecia diferente agora. As pessoas olhavam para ele e ele via medo. Antes isso o fazia sentir forte. Agora, só fazia sentir vazio. No terceiro dia de viagem, parou numa venda pequena para comprar farinha e rapadura. O dono, um velho curvado de mãos trêmulas, colocou os mantimentos no balcão sem olhar nos olhos dele. Quanto é? 3.000 réis. Ele colocou as moedas na mão do velho e ia sair quando ouviu. O senhor é cangaceiro, né? Ele parou. Sou. Matou muita gente?
Ele olhou para o velho. Viu ali um homem cansado, um homem que tinha visto muita coisa, muita dor. Matei. E... o senhor dorme bem? A pergunta pegou ele de surpresa. Ficou em silêncio pensando. Antes, eu dormia. Agora, não sei mais. O velho assentiu, como se entendesse. É porque o peso dos mortos não some. Fica na gente, até o dia que a gente vai junto. E sem esperar resposta, o velho voltou para o fundo da venda, deixando o cangaceiro sozinho com os pensamentos. Ele saiu, montou no cavalo e seguiu. E pela primeira vez, se perguntou se valia a pena. Se matar por ordem. Se viver sem sentir. Se ser temido, mas nunca amado. Quando finalmente avistou o acampamento de Lampião, já era fim de tarde do quarto dia. O bando estava reunido perto de uma grota, armando barracas, limpando armas, preparando comida. Quando o viram chegar, o burburinho parou. Todos olharam. E ele desceu do cavalo devagar, o corpo cansado, o olhar distante. Zé Sereno se aproximou. E aí? Resolveu? Ele não respondeu. Apenas seguiu caminhando até onde Lampião estava sentado, debaixo de um juazeiro, afiando o punhal. Maria Bonita, que estava ao lado, se levantou ao vê-lo. Lampião levantou os olhos, lendo o rosto dele. Matou? O cangaceiro respirou fundo, enfiou a mão no bolso e tirou a mecha de cabelo e a medalha. Colocou na mão de Lampião. Matei. Lampião olhou para os objetos. Passou o dedo no cabelo. Examinou a medalha. Tem certeza? Tenho. Lampião ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou fundo nos olhos dele. Então por que você voltou com cara de quem perdeu? Porque eu perdi. O quê? Ele não respondeu. Apenas virou as costas e caminhou até o canto mais afastado do acampamento. Lampião ficou olhando a mecha de cabelo ainda na mão. E pela primeira vez, desconfiou. Os dias seguintes no acampamento foram estranhos. O bando inteiro sentia a tensão no ar, mas ninguém sabia exatamente o porquê. O cangaceiro que tinha voltado não era mais o mesmo. Isso todo mundo via, mas ninguém ousava perguntar. Ele não participava mais das conversas ao redor da fogueira, não cantava as toadas, não bebia com os companheiros. Apenas ficava ali, sozinho, olhando para o fogo com aquele olhar perdido. Até que numa noite, Lampião chamou Maria Bonita para conversar longe dos outros. Aquele cabra me preocupa. Por quê? Porque ele tá mentindo. Maria Bonita franziu a testa. Mentindo sobre o quê? Sobre ter matado a cangaceira. Ela ficou em silêncio, pensando. Mas ele trouxe prova. O cabelo, a medalha. Lampião balançou a cabeça. Isso não prova nada. Ela podia ter dado para ele. Podia ter feito acordo. Mas por que ele faria isso? Lampião olhou na direção do cangaceiro, que estava sentado longe, sozinho. Porque ela mexeu com ele. Mexeu de um jeito que ninguém mais conseguiu. E o que você vai fazer? Lampião suspirou. Ainda não sei, mas não posso deixar passar. Se os outros souberem que eu deixei um homem meu falhar e ficar impune, o respeito acaba. Maria Bonita tocou no braço dele. Mas ele é o melhor que você tem. Perdê-lo. Lampião cortou. Melhor perder um bom soldado do que perder o controle do bando. Nos dias seguintes, Lampião observou. Viu como o cangaceiro evitava olhar nos olhos dos outros. Como mexia com a arma de forma mecânica, sem o cuidado de antes. Como acordava no meio da noite, suado, respirando rápido. Até que uma manhã, Lampião decidiu confrontar. Chamou o homem para longe do acampamento, para o mesmo lugar onde tinham conversado antes. Senta. O cangaceiro obedeceu, cansado. Lampião ficou de pé, os braços cruzados. Vou te fazer uma pergunta. E quero a verdade. O cangaceiro levantou os olhos. Ela tá viva, não tá? Silêncio. Lampião deu um passo à frente. Responde. O cangaceiro respirou fundo. E pela primeira vez, não mentiu. Tá. Lampião fechou os olhos, controlando a raiva. Por quê? Porque eu não consegui.
Eu já sei disso. Eu quero saber por que você mentiu. O cangaceiro levantou, encarando o Lampião. Porque se eu contasse a verdade, o senhor ia mandar outro. E eu não ia deixar. Lampião estreitou os olhos. Você tá me desafiando? Não. Tô te dizendo que eu não vou deixar ninguém matar ela. Lampião deu um soco na árvore ao lado, a raiva explodindo. Você sabe o que isso significa? Você sabe que eu não posso deixar isso passar? Sei. Então você aceita as consequências? Aceito. Lampião ficou olhando para ele por um longo tempo. Depois, com a voz mais baixa, quase triste, disse: "Você era o melhor que eu tinha. Era. Agora você não serve mais." O cangaceiro assentiu. Eu sei. Lampião virou as costas. Pega suas coisas. E suma. Se eu te ver de novo, não vai ter conversa. O cangaceiro não disse nada. Apenas voltou para o acampamento, pegou o rifle, a cartucheira, o pouco que tinha, montou no cavalo e partiu. Sem olhar para trás. Sem despedidas. E o bando inteiro ficou olhando, em silêncio, vendo o homem mais temido de Lampião ir embora. Derrotado. Mas livre. Lampião ficou parado, vendo o cangaceiro sumir no horizonte. Quando a poeira baixou e o homem desapareceu de vez, ele voltou para o acampamento. Maria Bonita estava esperando. Deixou ele ir? Lampião não respondeu. Apenas sentou na cadeira de couro, tirou o chapéu e passou a mão no rosto cansado. Virgulino, ela perguntou de novo mais suave. Por que você deixou ele ir? Lampião olhou para ela, e nos olhos dele tinha algo que ela nunca tinha visto antes. Cansaço. Porque ele já estava morto por dentro. Matar o corpo não ia mudar nada. Mas e o respeito? E a autoridade? Lampião soltou um suspiro pesado. O respeito está abalado de qualquer jeito. Os homens viram. Viram que até o mais forte pode quebrar. Ela sentou ao lado dele. E cê? Tá com medo? Lampião ficou em silêncio. Depois, com a voz baixa, confessou. Tô com medo do que aquela mulher representa. Maria Bonita franziu a testa. Que cê quer dizer? Lampião olhou para o fogo que ardia na fogueira. Ela não venceu pela força. Não venceu pela arma. Venceu porque fez ele lembrar de quem ele era antes de virar o que virou. E isso é mais perigoso que qualquer bala. Porque você pode treinar um homem para matar. Pode endurecer ele. Pode fazer ele esquecer a dor. Mas se alguém consegue fazer ele lembrar, fazer ele sentir de novo, aí ele tá perdido. Maria Bonita tocou na mão dele. E cê ainda lembra? Lampião olhou para ela, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Mas era um sorriso triste. Lembro. Todo dia. Por isso eu sei que um dia eu também vou quebrar. Nos dias seguintes, a história do que aconteceu se espalhou pelo bando. Não pelos gritos, mas pelos sussurros. O cabra mais temido tinha falhado. Tinha deixado a cangaceira viva. E Lampião tinha deixado ele ir. E isso plantou uma semente de dúvida, porque se até o mais forte podia falhar, se até Lampião podia perdoar, então talvez nada fosse tão certo quanto parecia. E no sertão, dúvida é o começo do fim. Enquanto isso, longe dali, numa grota escondida, a cangaceira sentava ao redor de uma fogueira pequena, sozinha. Olhava para as chamas, pensativa. Será que ele tinha conseguido? Será que Lampião tinha acreditado? Ela tocou no pescoço, sentindo a falta da medalha. E pela primeira vez em anos, sorriu. Não de felicidade, mas de alívio. Porque ela tinha conseguido. Tinha quebrado o homem mais temido do sertão. Não com bala, mas com verdade. E em algum lugar, entre a serra e a caatinga, o cangaceiro cavalgava sozinho. Sem destino, sem bando, sem nome. Apenas um homem tentando encontrar de novo quem ele era antes de virar fantasma. E ali, naquele sertão esquecido por Deus, mas lembrado pelo diabo, nasceu o medo que nunca existiu. O medo de sentir, o medo de lembrar,
o medo de ser humano de novo, porque no cangaço cabra que sente não sobrevive. E Lampião sabia disso. Por isso, naquela noite, quando os outros já dormiam, ele ficou acordado, olhando para o céu estrelado, pensando na cangaceira que ninguém conseguiu matar, e no homem que ela destruiu sem disparar um tiro. Dizem por aí que a cangaceira sumiu. Ninguém mais viu. Ninguém mais ouviu falar. Alguns juram que ela foi para o Ceará, se casou, virou benzedeira. Outros dizem que ela virou santa, que aparece para quem tá perdido no mato. E tem quem diga que ela ainda tá por aí, andando sozinha, livre, sem se curvar para homem nenhum. E o cangaceiro? Esse também sumiu. Dizem que ele largou as armas, cortou o cabelo, mudou de nome. Que virou vaqueiro, ou lavrador, ou apenas um andarilho sem passado. Mas uma coisa é certa: ele nunca mais matou. E Lampião, esse seguiu sendo rei, até o dia que o destino cobrou a conta. Mas essa é outra história. Porque hoje, o que eu vim contar para vocês foi sobre o dia em que o medo nasceu. O dia em que o homem mais temido do cangaço tremeu, não pela bala, mas pelo olhar de uma mulher que carregava o passado na alma. E se alguém perguntar se isso é verdade, eu digo: no sertão, meu amigo, a verdade é o que o vento conta. E o vento ainda sussurra o nome dela nas noites de lua cheia. Quem morreu não calou. Virou canto no vento, reza no mato. Virou memória viva soprada pelas almas que ainda rondam o sertão. E que segue ecoando aqui, nesse chão de poeira e sangue, no rastro da pólvora.